Março Lilás é o mês de prevenção ao câncer de colo do útero, que vem alertar sobre a importância da realização dos exames preventivos e da vacinação contra o HPV. Assunto para o nosso quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio eu recebo o ginecologista Eduardo Sérgio. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Mulher Demais, viu? Vamos falar então sobre, primeiro, como saber que a pessoa está com câncer no colo do útero. Existe algum sintoma, doutor? Veja só, na fase inicial não há nenhuma sintomatologia. E isso é o que chama a atenção e que deve ser divulgado. Que não deve se esperar uma sintomatologia, porque essa sintomatologia só vai surgir quando nós tivermos os casos mais avançados, que é sangramento após a relação sexual, um corrimento também sanguinolento, um odor, né? Então, somado isso, pode chamar a atenção, mas veja que não é característico do câncer em si. Outras situações podem levar a essa sintomatologia, certo, mas também pode não ter nenhuma sintomatologia. Então, por isso que é importante a prevenção, porque o câncer de colo do útero é um câncer evitável para a morte. Então, dificilmente uma mulher ela morrerá caso ela faça a prevenção. E o que seria essa prevenção? Tá. A ida ao ginecologista para fazer a citologia céfico-vaginal, que é o chamado citológico, o exame de lâmina. Então, é esse exame que vai avaliar as células do colo do útero e vai dizer se existe alguma alteração ou não. Então, é importante que a mulher compareça, né, à unidade da saúde da família ou procure o seu ginecologista, né, em clínicas privadas para fazer esse exame preventivo. Então, nós temos aí a nível nacional campanhas nacionais, estaduais sobre a prevenção do câncer de colo. É importante também que a unidade da saúde da família, ou seja, os profissionais, também façam busca no seu território, porque chama a atenção que 20% a 30% dessas mulheres que estariam em risco, ou seja, elas poderiam ter um câncer de colo, elas sequer nunca fizeram um só exame na vida. Entendi. Então, o fato de nunca ter feito o exame, né, faz com que você não consiga dar o diagnóstico precocemente. E o diagnóstico precoce é que tem a cura. Perfeito. Eu reforço para quem está em casa, né? Se você quiser encaminhar dúvidas e experiências para a gente, compartilha pelo nosso WhatsApp, tá? 991050400 é o nosso canal aqui para que você possa conversar conosco aqui nesse café da manhã, tá? Doutor, a gente sabe que o organismo, o corpo da mulher, ele muda constantemente, né, ao longo dos anos, né? Tem alguma causa para o câncer do colo de útero, não? Veja só, eu até costumo dizer que não é o Dia Internacional da Mulher, é o das mulheres. Você pode ter uma mulher e ela ser várias mulheres ao longo da vida, porque ela vai se modificando, não só física, mas também socialmente. Sim. Né? A posição dela. Então, o câncer de colo do útero ele nunca vai acontecer, por exemplo, na infância. Por quê? E raramente vai acontecer em mulheres que nunca tiveram atividade sexual. Porque o que acontece, quais são as mulheres de risco, né, para responder a sua pergunta? Porque esse colo do útero, ele quando sofre agressões, é que as células do colo do útero irá se desenvolver a partir dessas agressões. Então, a mulher que nunca teve atividade sexual, ela raramente poderá ter câncer de colo. Então, as mulheres que tiveram atividade sexual ou têm atividade sexual e essa exposição, às vezes, está associada a infecções, aqui antigamente se falava as DSTs, ou as infecções sexualmente transmissíveis, né? Essas infecções, elas podem agredir o colo. Então, herpes, HPV, sífilis, AIDS, né? A que chama mais atenção é o HPV, é o papiloma vírus, né? Então, o HPV pode acarretar agressões e, a partir daí, essas células, elas terem um comportamento anárquico que vai desenvolver o câncer. Inclusive, nós recebemos uma mensagem, né, pelo WhatsApp, a telespectadora aqui do Mulher Demais, perguntando se o HPV já é o câncer. Não, o HPV não é o câncer. Na verdade, existem mais de 150 subtipos de HPV. Só 4 são importantes e que podem desencadear. Na verdade, 2 desencadeiam verrugas
e 2 deles, de forma mais acentuada, são um risco maior para desenvolver câncer. O que é que se observa? Toda mulher que tem HPV vai ter câncer? Não. Entendi. Então, poucas mulheres vão ter câncer. Só que toda mulher que tem câncer, quase toda mulher que tem câncer, teve o HPV. Então, é nesse sentido que nós temos que... Então, a mulher pode se contaminar com HPV, o importante é o acompanhamento dessa mulher que teve esse achado de HPV. Entendi. Então, poucas vão desenvolver. Entendi. Na verdade, às vezes até inicia um processo de alteração celular. Mas 90%, que nós chamamos de NIC1, ou lesão de baixo grau, 90% regride espontaneamente. E por que é que eu estou falando isso? Para não amedrontar, não chorar. Às vezes tem mulheres que quando descobrem que tem o HPV, acham que elas perderam a vida, acham que elas vão ter câncer, acham que elas não podem engravidar, ou se durante a gravidez elas podem até perder a criança. Nesse caso, todas essas questões aí, elas são mitos, né? Não se perde uma criança, não se aborta por HPV, não se tem um parto prematuro por HPV, né? Agora, o HPV pode causar essas lesões que, caso elas não sejam detectadas e tratadas, Sim. elas podem evoluir para câncer. Perfeito. O senhor disse que tem vários tipos de HPV. Existem vários tipos de câncer do colo de útero também? Existem, sim. Existem vários tipos de câncer. Na verdade, quando a gente fala de câncer de útero, ele pode ser do colo ou do corpo uterino. E aí tem vários subtipos histológicos, né? Mas o importante aqui é a gente dizer que, outro ponto, na gravidez, né? Na gravidez, é importante também que, caso não se tenha feito a citologia nos últimos 12 meses, é importante também fazer o citológico, né? Porque algumas mulheres engravidam logo 2 anos depois ou 1 ano depois engravida e, às vezes, essa mulher ela não é rastreada. Vai deixando de lado o exame, Exato. né? E quando se descobre 5 anos depois, essa mulher tem um câncer avançado. Então, gestação não impede a coleta. Obviamente, essa coleta às vezes acontece no 4º, 5º mês, Sim. não precisa fazer no início, porque às vezes elas ficam receiosas de fazer nesses 3 primeiros meses. Mas é importante, né, se fazer essa coleta também durante o período gravídico. Esse exame ele deve ser feito com que frequência, doutor? E a partir de que idade? Bom, a atividade sexual é que, em tese, dispara, faz com que essa mulher, faz com que exista a possibilidade dela ter tido esse contato. Então, por isso que a partir da atividade sexual é importante a coleta dessa secreção para análise das células. O que eu estou querendo dizer é que, mesmo não tendo atividade sexual, ela pode ter uma secreção e pode ser necessário colher. Agora, a coleta para fins de pesquisa de câncer do colo, ela é feita a partir do momento que ela inicia a atividade sexual. Obviamente, mulheres que têm atividade sexual desprotegida, elas têm risco maior. Tá. Né? Uma mulher que sempre teve atividade sexual com preservativo, utilizando de forma adequada, ela é de baixíssimo risco de desenvolver porque o colo não sofreu as agressões. Aquela mulher que teve atividade sexual desprotegida, sim, ela merece mais cuidado, porque mesmo tendo tido um ou vários parceiros, ela tem risco. Claro que aquela mulher que teve vários parceiros de forma desprotegida, ela terá o risco maior. Perfeito. Recebemos mais uma mensagem no WhatsApp. A nossa telespectadora diz que sente uma queimação, como se fosse pertinho do útero, na parte de baixo, né? Diz que já teve sífilis, se isso pode gerar um desconforto maior e até, quem sabe, causar um câncer. Como eu falei, as infecções transmitidas através da relação sexual, que antigamente se chama DSTs, hoje ISTs, elas podem desencadear. Mas não significa dizer que ela vai ter, ela precisa fazer acompanhamento. O fato dela ter tido sífilis, tem inclusive que investigar outras ISTs. O que é que significa? Toda vez que uma pessoa é diagnosticada qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível, seja sífilis, seja AIDS, seja o próprio HPV, tem que se investigar outras ISTs. E é comum você, às vezes, encontrar.
Perfeito. Doutor, vou convidar o senhor para vir aqui para o nosso telão, né? Estamos recebendo muitas mensagens pelo WhatsApp, então a gente facilita, né? Vindo para cá e mostrando na tela todas essas mensagens que a gente está recebendo. Mas antes, doutor, esse mês, né? O Março Lilás, ele também traz o alerta para a questão da vacinação contra o HPV. Quem é que tem essa vacinação disponível? Todo mundo, todas as mulheres, elas podem se vacinar? Essa vacina é disponível na rede pública. Inicialmente foi disponível para as meninas, então pessoas do sexo feminino, de 9 a 11 anos, ele estava disponível. Porque, na verdade, ele quer fazer aquela prevenção bem antecipada. Sim. Né? E logo depois foi disponibilizado também para os adolescentes. Perfeito. Então, na rede pública, o grupo, digamos assim, prioritário são adolescentes do sexo feminino e masculino com essas faixas etárias que eu falei. Beleza. Vamos dar uma olhadinha então aqui no nosso WhatsApp? Vamos, né? Vamos lá. Bom dia, quero saber por que eu estou com um corrimento verde, mas não tem mau cheiro. A pessoa quer saber se é perigoso, só vai ao médico dia 23 desse mês. Tá preocupada, mas faz a prevenção todo ano, né? Certamente ela percebeu isso recentemente, né? E tem um tempinho ainda para encontrar com o médico. Então, veja só, se ela fez a citologia o ano passado, com certeza não há nem tempo para ter uma evolução e ela ter câncer. O câncer de colo do útero, ele chama a atenção porque ele é lento, né? Ele passa de 5 a 8 anos para se tornar inoperável. Certo. Claro que o ideal é que você faça a cada 2 anos, porque se você descobre, né, inicialmente, você pode tratar e ser curada completamente. A questão é não demorar muito tempo. Então, assim, a princípio, eu quero tranquilizá-la, porque se o ano passado ela fez, com certeza ela não vai ter o câncer. Essa secreção amarelada deve ser um outro motivo. Então, ela deve realmente procurar o ginecologista para fazer a avaliação dessa secreção amarelada, chama a atenção por ser amarelada. Agora, não acredito que tenha a ver com câncer. Beleza, vamos dar mais uma olhada aqui no nosso WhatsApp, mais uma pergunta pra gente. Bom dia, tenho sangramento quando tenho relação sexual, senti dores no pé da barriga, a menstruação tá vindo com cores escuras. A nossa telespectadora quer saber se isso pode vir a ser grave, já teve 2 abortos. Bom, provavelmente ela deve estar com alguma irritação na vagina ou no colo do útero. Então, a penetração faz com que essa área irritada sangre. Então, ela deve realmente procurar o ginecologista. Todo sangramento pós-coito, né, ou durante o coito, significa câncer? Não, não foi isso que eu disse. Eu digo, chama a atenção, né, e deve procurar o ginecologista. Perfeito. Tem mais pergunta aqui pra gente? Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Bruna, bom dia. Fiz uma cirurgia e tive que retirar o útero. Só tenho os ovários, mas sinto dor no abdômen. Nesse caso aqui, ela não tem a menor possibilidade dela ter um câncer, né, doutor? Exato. Mas ela sente dores, né? O que é que isso ela pode dizer? Realmente tem que fazer a investigação. A dor pélvica deve ser investigada, né? Agora, se ela tirou o útero e nessa retirada do útero, tirou o útero de forma completa, o colo e o corpo uterino, ela não tem nenhuma possibilidade de ter câncer de colo uterino. É importante saber qual o motivo que ela retirou o câncer. Foi por uma lesão inicial ou se foi só por doenças benignas. Tá. Se foi por doenças benignas, fica mais tranquila nesse sentido. Perfeito. A gente vai para o intervalo agora. Doutor Eduardo Sérgio continua aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com o quadro Só Saúde respondendo suas perguntas, tá? A gente está falando hoje sobre câncer de colo uterino, é o Março Lilás. Passa no WhatsApp 991050400 que a gente volta já já. Por aqui a gente continua, tá? Trazendo as suas perguntas aqui, o ginecologista Eduardo Sérgio aqui, trazendo pra gente a importância de falar sobre prevenção, combate ao câncer do colo uterino e também a vacinação contra o HPV, já que o mês se veste de lilás para trazer esse alerta pra gente, né, doutor? É. Inclusive a Joana Lucena mandou mensagem lá no meu Instagram dizendo: assunto abordado no dia de hoje, riquíssimo. Toda mulher precisa ter mais informações sobre esse assunto, né, doutor? Tem uma informação importante que eu havia até esquecido. A Secretaria Estadual de Saúde, ela recentemente, e faz isso com muita presteza, mostrou que, lamentavelmente, houve um aumento do número de casos de câncer, de morte por câncer de colo. Sim. Então, era uma média, a Paraíba, entre 2014 e 2018, tinha em média 120 casos de morte de mulheres por câncer de colo.
Primeiro, nós temos que lamentar, porque essas 120 mulheres não deveriam ter morrido. Sim, com tratamento adequado, prevenção. Só que, veja, o que nós estamos lamentando é que houve um aumento. A média agora está a 150. Então, nós aumentamos em 30 casos as mortes que já não deveriam ter ocorrido. Entendi. E aí vem, isso só aconteceu na Paraíba? Não. Também se observou esse aumento no Brasil. E o aumento no Brasil foi de 1.000 casos ano. Poxa, então, aí, lamentamos, por quê? Porque é um câncer evitável. Mulheres não deveriam morrer por câncer de colo caso elas tivessem acesso e fizessem a prevenção e fossem tratadas adequadamente. Inclusive, o senhor adiantou para a gente que existe cura, né? Mas qual é o tratamento adequado para essas mulheres que já foram diagnosticadas com Exatamente. câncer? Então, existe, dependendo do estádio, né, de onde está, né, nessa classificação, nessa avaliação, existe um tratamento cirúrgico que retira o câncer completamente. Entendi. Até um estágio 2B, que é segundo uma classificação, né, você consegue, 2A, se consegue retirar adequadamente. Então é possível, né, doutor? É possível, sim. E, sobretudo, é possível evitar que ele venha a acontecer. Primeiro de tudo, a prevenção. Claro, né? Que também aquelas mulheres que chegam a partir do 2B, como eu falei, elas fazem tratamento, sim. O tratamento é radioterapia, quimioterapia, vai depender do tipo de câncer, do tipo as células são avaliadas e dependendo desse tipo é que vai fazer a escolha, radioterapia, químio, etc e tal. Beleza, vamos dar uma olhadinha então aqui nas perguntas dos nossos telespectadores. Bom dia, minha filha tem 10 anos e está com corrimento. Já usou um medicamento que no momento esqueceu o nome, é um pozinho que faz asseios. Mesmo assim ainda continuou com o corrimento. O que pode ser? Já faz bastante tempo que ela está com esse problema, né? A telespectadora até pediu, por favor, faz minha pergunta, porque faz tempo que a filha está com esse corrimento. Então, veja só, esse tipo de corrimento branco, como se fosse um pozinho, né? E às vezes associado a prurido, a coceira, ele geralmente acontece por conta do fungo, né? A candidíase, né? Então, a monilíase, alguns também chamam assim. Então, às vezes são práticas. Então, o fato de usar calcinha de lycra, por exemplo, ou roupas sintéticas que fechem muito, é como se a vagina precisasse de ventilação. Então, predispõe. Claro que não é só isso. Uso de antibiótico. Então, crianças, às vezes, que têm amidalite de repetição, quando usam antibiótico, desprotege o corpo como um todo e também a região da vagina, modifica o pH. Então os hábitos são importantes nesse sentido. E observar a questão se não é pós-infecções ou pós-uso de antibiótico, pós-uso de um medicamento também chamado de corticoide, né? Então, uso de medicamento, uso de roupas, uso de roupas inadequadas e antibióticos podem favorecer esse tipo de corrimento, que é como se fosse uma massa branca, um pozinho e associado a um prurido intenso. Entendi. Eu vi que ela mandou uma receita, fluconazol, ela tomou, é um antifúngico, né? É utilizado, mas se você não resolve o que está desencadeando, vai ficar voltando né? o corrimento. Entendi. Viu? Essa mudança, né? Essa passagem da infância para a adolescência, para a vida adulta, isso também causa muitas transformações no corpo da mulher, outro né? ponto, sim, é verdade. Outro ponto importante é a questão de praia. Você vai à praia, usa aquelas roupas, né? Passa o dia todo, às vezes aquela umidade também, então tem que secar calça bem muito apertada a roupa, também. Calça jeans, moletom. Às vezes, outras pessoas usam protetores diários, mesmo não estando menstruadas. Isso não é correto. Então, isso esquenta bastante e aí toda o fisiológico é alterado, né, com esse exagero. Mais uma pergunta aqui para a gente dar uma olhada, né? Bom dia, há 4 anos tive um quadro de hiplaplesia. Neste caso, tenho mais possibilidade de contrair um câncer de colo de útero. Primeiro, que quadro é esse, doutor? Eu acho que ela deve ter digitado errado. Realmente eu não conhece. Algum diagnóstico de doença pode levar a pessoa, o paciente, ter câncer de colo? Eu acho que deve ser displasia. Sendo displasia, é uma alteração, digamos, anterior, digamos assim, ao câncer. Então, como eu falei, você pode ter uma alteração leve ou grave, que é chamado antigamente de NIC1 e de NIC2, né? Ou até NIC3. O NIC1 é uma displasia leve e 90% regride espontaneamente. E o NIC2 e o NIC3 é a displasia grave. Essa tem que ser investigada.
Tá. Então tem que ver se a displasia dela foi leve ou grave. Se grave, precisa fazer uma cirurgia chamada conização, retirada de um fragmento maior para uma análise melhor da área completa. E aí existe maior possibilidade de dela Aí evoluir, retirando essa biópsia em forma de cone, por isso se chama de conização, vai avaliar. E às vezes já diz, não é só uma displasia, uma alteração, que não é câncer, então é como se fosse uma lesão pré-cancerígena. Mas repito, a displasia leve, 90% regride espontaneamente sem qualquer tratamento. O que ela precisa é acompanhar. A grave precisa de uma investigação. Perfeito. Aqui a gente reforça, né? Colposcopia e assim por diante, todos os exames. Tá. Aqui a gente reforça a importância, né, de procurar o ginecologista, Sim. né, o médico. A gente reforça essa importância não somente no mês de março, mas em todo o ano, né, doutor? Outra coisa que chama a atenção, às vezes a mulher faz a citologia, faz o exame e não vai pegar o resultado. Ah, sim. Então se estima que 30% das mulheres que fazem não vão saber o resultado. E às vezes 1 ano depois, 2 anos depois, quando vai pegar o resultado, vê que o resultado está alterado. Então não basta, minha gente, fazer o exame. Tem que ir lá saber o resultado. Buscar o resultado, né? Para saber se de fato está tudo bem. Doutor Eduardo, muito obrigada, viu, pela participação. Volte mais vezes aqui, viu? Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Representando a Universidade Federal da Paraíba, o setor de ginecologia, podem procurar lá, estamos à disposição. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Boa semana para o senhor, viu?